O brasileiro. Sai o toque pelo meio, ela chega no Neymar, que lance é esse? Nossa Senhora! Gol! E um espetáculo de gol de Neymar! 371 gols na carreira, 30 títulos conquistados, quarto maior artilheiro da história da seleção brasileira e campeão por todos os times que passou. Tudo isso com 26 anos de idade. Estamos falando de Neymar Júnior. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992, o dia dos craques, já que 5 de fevereiro é o dia de nascimento de diversos craques do futebol, como Cesare Maldini, Jorge Hagi, Carlitos Tevez e Cristiano Ronaldo. Neymar Júnior é filho de Neymar da Silva Santos e Nadine Santos. Nasceu em Mogi das Cruzes e teve um início de infância de muitas dificuldades. Seu pai era um jogador frustrado, pois não conseguia se firmar como jogador e sofria com a distância, já que nem sempre a família podia acompanhá-lo nos times que jogava. Com 2 anos, o pequeno Neymar ganhou a primeira bola de presente de sua mãe e desde então passou a colecionar bolas de futebol. Com sérias dificuldades, a família se mudou para a casa da avó de Neymar, para morar em um cômodo na casa, em São Vicente, Baixada Santista. E foi assim por alguns anos, até que o talento de Neymar despertou a atenção de Betinho, famoso olheiro de futebol. Ele viu naquele menino de 6 anos uma coordenação motora acima do normal, e ele levou Neymar a jogar nas quadras de futsal da Baixada Santista, em diversos clubes de Santos. Neymar já demonstrava seu talento nas quadras. Tumiaro, Gremetal e Portuários foram os times que fizeram parte de seu trajeto no futsal, até que 2 ídolos da história do Santos ouviram falar do menino e foram vê-lo jogar. Lima e Zito ficaram maravilhados com as jogadas de Neymar e o indicaram para o Santos. Neymar tinha 12 anos de idade, mas o Santos não tinha uma categoria de base para recebê-lo. Então, Zito e Lima pediram ao clube que criasse uma categoria, e então o Santos criou uma categoria sub-13 para que Neymar pudesse jogar pelo clube. Além disso, ele continuava jogando futsal e foi na Copa TV Tribuna de Futsal Escolar, defendendo o Colégio Liceu, que Neymar despertou a atenção da mídia, campeão, artilheiro e melhor jogador do campeonato. Mas em 2005, aos 13 anos, seu empresário conseguiu para o menino um período de testes no Real Madrid, e para lá foram Neymar e Neymar Júnior. Em algumas semanas, o garoto mostrou muito talento e o Real Madrid queria contratá-lo. Ofereceu um projeto de carreira para o menino e para sua família, mas como o próprio disse, a saudade da família, dos amigos e do Brasil fizeram com que ele desistisse da Europa naquele momento. Voltou para o Brasil e firmou seu primeiro contrato com o Santos Futebol Clube. A partir daí, o futebol de Neymar foi queimando etapas, sempre jogando na categoria acima de sua idade e mesmo assim sendo o principal jogador do time. Neymar já era uma estrela cercada de expectativas mesmo antes de se tornar profissional. Contratos de publicidade, principalmente com a Nike, já eram realidade na vida do jogador. Aos 15 anos, disputou sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcando gols e dando assistências. Aos 16, jogou a segunda Copa São Paulo, e assim que completou 17 anos, no dia 5 de fevereiro, já fazia parte do elenco profissional do Santos. No dia 7 de março de 2009, foi ao campo pela primeira vez como jogador profissional, e ali começava a escrever sua história como jogador, mesmo que sua história tenha começado muito antes disso. No dia 15 do mesmo mês, fez seu primeiro gol, contra o Mojimirim, e foi ovacionado pela torcida santista. Bom passe na esquerda, chegou o Rony, cruzamento, desvio! Gol! Fez ótimo campeonato, onde acabou vice-campeão, mas acabou eleito como revelação do torneio. Porém, foi em 2010 que Neymar encantou o mundo com o Santos e com seus companheiros, principalmente Paulo Henrique Ganso e Robinho. Um futebol de encantar os olhos, com diversas goleadas, fez o Santos ganhar 2 títulos no primeiro semestre, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Ainda em 2010, Neymar recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira principal e marcou também seu primeiro gol, num amistoso contra os Estados Unidos. Pela esquerda, André faz o cruzamento pro Neymar! Gol! Jogar pela seleção já não era novidade para Neymar, já que ele frequentou todas as seleções de base do Brasil. Era a confirmação do que se esperava, a expectativa se tornando realidade. Em 2011, Neymar foi o principal responsável por levar o Santos à conquista da Libertadores,
título que o clube não conquistava há 48 anos, desde os tempos do Rei Pelé. E pelo Santos foi colecionando títulos, gols, prêmios individuais e patrocínios. Muitos patrocínios. Foi honrado pela revista Placar em 2012 com o prêmio Hors Concours. Honraria dada uma única vez pela revista, a Pelé, em 1971. Uma afirmação que Neymar era tão acima dos outros jogadores que todo prêmio que ele disputasse venceria como melhor. Só com a camisa do Santos foram 138 jogos e 65 assistências em 230 partidas, se tornando o maior artilheiro da história do clube após a era Pelé. O futebol brasileiro infelizmente ficou pequeno para Neymar e em 2013 o Barcelona anunciou sua contratação. Depois de várias especulações ao longo dos anos, clubes como Chelsea, West Ham, Real Madrid, Juventus e vários outros clubes tentaram contratá-lo, mas foi o Barcelona que conseguiu, numa transferência que gera muita discórdia e discussão entre Santos, Barcelona e Neymar até hoje. Antes de partir para o Barça, conquistou a Copa das Confederações pela seleção brasileira e venceu, fazendo excelente campeonato, eleito o melhor jogador e com o Brasil campeão vencendo a Espanha por 3-0 numa vitória incontestável. Chegou ao Barcelona rodeado de expectativas e a supriu rapidamente, virando titular e sendo o principal parceiro de ataque de Messi e Suárez, formando o famoso trio MSN, que encantou o mundo do futebol com um jogo ofensivo e cheio de gols. Ao mesmo tempo que dividia o protagonismo pelo Barça, Neymar segurava essa bronca praticamente sozinho na seleção, visto como a principal esperança do Brasil para a Copa de 2014. E começou muito bem, chamando a responsabilidade e liderando o time na Copa do Mundo, até o jogo contra a Colômbia nas quartas de final, onde Zuniga acabou quebrando um osso de sua coluna e de longe viu o Brasil ser humilhado pela Alemanha na semifinal. No Barça, totalmente recuperado de lesão, tudo corria maravilhosamente bem, onde foi campeão e artilheiro da Champions League. O torcedor brasileiro, que antes da Copa do Mundo tinha voltado às boas com a seleção, passou a perseguir o time de novo, principalmente com seu melhor jogador. Nesses anos todos na seleção brasileira, Neymar lidou com o peso de ter que ser o principal jogador e às vezes a única esperança. Quando ia mal, o time todo ia também. Ficou 4 temporadas em Barcelona, onde disputou 186 jogos, marcou 105 gols e deu 58 assistências. Assim como foi complicada sua transferência do Santos para o Barça, também foi complicado quando ele resolveu aceitar uma proposta do Paris Saint-Germain. Mesmo com os pedidos de diversos líderes do Barcelona, como Piqué, Xavi, Iniesta, Messi e Suárez, Neymar resolveu aceitar a proposta do PSG, onde ele teria muito mais protagonismo no clube em busca do seu sonho de ser o melhor jogador do mundo. E após o pagamento integral da multa de 222 milhões de euros, mesmo a contragosto do Barcelona, Neymar trocou de clube novamente, causando revolta nos dirigentes e torcedores do clube catalão. Chegou em Paris já com status de ídolo, com o maior salário do futebol e como o jogador mais caro de todos os tempos. Mas em Paris, para ser ídolo, tem que ir muito além do campeonato francês e da Copa da França, já que o PSG sobra nesses campeonatos, tamanha dominação do clube no país. No PSG, Neymar precisa ser mais do que campeão nacional, ele precisa ser campeão da Champions League. E até hoje, não conseguiu esse feito, apesar de vestir a camisa do PSG apenas 2 temporadas. Sua vida pessoal é de um verdadeiro popstar. Desde o Santos, lançou tendências com corte de cabelo e o jeito de jogar com a gola alta. Esse modelo se seguiu no Barcelona, e na seleção, e também no PSG. O que Neymar faz fora de campo chama tanto ou mais atenção do que faz em campo, e às vezes essa cobrança pode extrapolar o aceitável. É um paradoxo. Você busca essa fama e essa notoriedade, e ela chega. Nesse momento, você muitas vezes não sabe lidar com isso. Já pela seleção, com a chegada do técnico Tite, o Brasil voltou a ter o protagonismo perdido pós-Copa de 2014, e depois da desastrosa segunda passagem de Dunga. Mas a seleção brasileira voltou novamente a encantar o torcedor, e Neymar caiu novamente nos braços do povo brasileiro. Antes da Copa, o Brasil vivia uma lua de mel com a seleção. Porém, Neymar se machucou. Um maldito osso no pé limitou sua performance. Viu o PSG ser eliminado da Champions League, mas a seleção brasileira continuava firme e forte para a Copa do Mundo, mesmo sem ele. Voltou pouco antes do Mundial, em 2 amistosos. Será que seriam suficientes para aguentar a pressão de uma Copa do Mundo? Não foram. Visivelmente abaixo do que poderia produzir em campo, e muitas vezes perseguido pela imprensa internacional, caiu novamente desgraça na opinião pública. E com a eliminação do Brasil nas quartas de final para a Bélgica, saiu da Copa com sua imagem completamente desgastada. No futebol de hoje em dia, não se permite errar. Você precisa ser o melhor o tempo inteiro, e o torcedor, querendo ou não, tem razão. O Brasil precisava dessa Copa do Mundo, visto a realidade que o país enfrenta. O título seria uma alegria em meio a tanta turbulência. Mas a seleção não conseguiu, e Neymar foi apontado como o principal culpado pela derrota. Os meses passaram. Neymar voltou à sua melhor forma e vem fazendo gols, tanto no PSG quanto na seleção brasileira. Mas precisa novamente conquistar o mundo, se reinventar, voltar a encantar o mundo com seu futebol
e não com sua vida fora de campo. Neymar é o jogador brasileiro com mais gols e assistências na história da Champions League. O torcedor não quer saber a roupa que você usa e nem quantos contratos publicitários você tem. O torcedor quer ver o futebol que você pode produzir. Nós sabemos o quão longe você pode ir. Ser o melhor do mundo? Não dá pra saber se será, mas sabemos da capacidade. O torcedor só quer ver seu futebol. Sim, futebol. Tudo isso aconteceu por causa do futebol. Ame o jogo. Respire-o. Quando estiver em campo, desligue das outras coisas. Por 90 minutos é você e o futebol. Foi ele que te levou até onde você está. Então jogue, Neymar. Jogue futebol como você sabe.